Bem-vindos ao Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação, realizado pelo Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, IBROS, Organização Nacional de Acreditação, ONA, e o Instituto Ética e Saúde, IES, com o apoio do Ensino Agir, um espaço dedicado ao diálogo, qualificação e ao fortalecimento das melhores práticas para as unidades de saúde. Cada edição do Fórum tem como foco promover conhecimento e ampliar a excelência na gestão e na assistência. Para assistir às edições anteriores, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Prepare-se para um encontro que inspira, conecta profissionais e impulsiona avanços essenciais para o setor. O Fórum começa agora. Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fórum Qualidade, Segurança e Acreditação, uma iniciativa do IBROS, que é o Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, e o Instituto Ética Saúde. Então, o IBROS, ONA e Instituto Ética Saúde, com apoio do Ensinagir, realizam mensalmente esse encontro especial para discussão sobre qualidade, segurança e acreditação. Esse encontro ele é dedicado a fortalecer esses princípios da qualidade, da segurança nas unidades de saúde administradas pelas organizações sociais associadas ao IBROS. Esse encontro integra uma série mensal dedicada a fortalecer a qualidade assistencial, a segurança do paciente e a sustentabilidade das unidades de saúde administradas pelas OS vinculadas ao IBROS. Hoje, o nosso tema é experiência do paciente e humanização, impactos na segurança e nos resultados clínicos. Vamos refletir sobre como as práticas de humanização, comunicação efetiva e cuidado centrado no paciente podem impactar diretamente a adesão ao tratamento, a redução de riscos e aos resultados clínicos nas instituições de saúde. Muito obrigado pela presença e participação de todos que aqui estão. Para a gente iniciar a nossa discussão, nós temos hoje uma palestrante convidada, que é a Camila Paiva. Camila é psicóloga, especialista em psicologia hospitalar e em terapia intensiva. Ela é mestre em ciências da saúde, está cursando também MBA em administração hospitalar. Ela atua na AGIR, há mais de 10 anos, com foco aí na humanização, bioética e experiência do paciente. Atualmente é supervisora de experiência do paciente na unidade ECAD, com foco na jornada assistencial, indicadores de satisfação e humanização do cuidado. Sua experiência prática e atuação em humanização e experiência do paciente tornam essa palestra uma oportunidade muito valiosa para a gente poder compreender como integrar a experiência do paciente às estratégias de gestão da qualidade, fortalecendo uma cultura assistencial mais segura, empática e orientada a resultados. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar conosco. Para nós é uma honra poder discutir um assunto como esse. Você, como uma palestrante aí que trabalha esse tema já há um tempo, você sabe como tem sido importante que esse tema seja pautado em diversos espaços, e nós entendemos que dentro da discussão de qualidade, segurança e acreditação faz todo sentido e está totalmente conectado trazermos a experiência do paciente. Então, obrigado por estar aqui conosco e estar com você. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu quero agradecer, em nome do Instituto IBROS, da ONA, do Ensino Agir, esse convite. Fico muito feliz em poder falar sobre isso, que é um tema que eu amo, entendendo a importância e a potência que a gente tem, né, em lembrar da experiência dos pacientes para poder auxiliar em todos os nossos processos, extremamente importante para a gente poder conduzir as boas práticas dentro da unidade hospitalar. Então, entendendo essa importância, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e também sinto-me muito honrada para poder representar essa fala aí enquanto experiência do paciente. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, só um minutinho. Perfeito. Enquanto a Camila vai compartilhando a tela, só lembrar para você, caso você saiba de algum colega profissional que ainda não está participando conosco, ainda dá tempo. Compartilha com ele o link da inscrição que você se inscreveu para estar conosco, e
continue participando, porque a discussão hoje vai ser bem bacana. Já estamos vendo, Camila, tá com você. Obrigada. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o impacto que a experiência do paciente e a humanização tem na segurança e nos resultados clínicos, aí pensando bem no nosso dia a dia. Eu trouxe uma breve explanação do meu currículo, que já foi falada. Muito obrigada pela apresentação. Então, eu estou como supervisora de experiência do paciente no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, ECAD, que é uma unidade gerida pela AGIR. Eu sou psicóloga de formação, com especialidade em psicologia da saúde hospitalar, especialista em terapia intensiva, mestre em ciências da saúde pela Universidade Federal de Goiás, e cursando aí MBA em administração hospitalar no Ensinagir, que tem sido maravilhoso para o meu crescimento enquanto profissional dentro desse grande universo que é pensar os processos de uma unidade hospitalar, né? Tem uma trajetória que já passou pelo Hospital Materno Infantil à época, residência multiprofissional no HC, pela UFG, já passei pelo Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, pelo Centro de Atendimento ao Diabetes, do HGG, fiz parte durante um tempo da Comissão de Psicologia da Saúde dentro do Conselho Regional de Psicologia, que é o Conselho da Região 09, atuei durante um bom tempo no CRER, eu trago foco para o trabalho voltado para a humanização e presidente da Comissão de Bioética na época, que eu acho que foram momentos fundamentais para solidificar o que hoje a gente constrói enquanto experiência do paciente na AGIR, e hoje no ECAD também, enquanto docente de pós-graduação em psicologia da saúde. Então, vamos ao que interessa, né? O que é a experiência do paciente? A gente está construindo esse momento de entender o que é a experiência do paciente, como a gente pode medir isso e de que forma ela pode contribuir para os nossos processos assistenciais e para entender melhor a percepção do nosso usuário. Mas eu queria iniciar com uma provocação do que não é a experiência do paciente, né? Então, a gente tem algumas ideias, eu acho que equivocadas, naturais no processo de uma construção de um serviço e de um conceito novo que ainda está crescendo, especialmente no universo da saúde, ainda mais pensando em saúde pública, do que é a experiência do paciente. Então, quando eu penso em experiência do paciente, não é o plus da hotelaria, né? Então, não é só isso. E quando eu penso em experiência do paciente, é porque é um paciente muito bem servido, ele vai ter cardápio, ele vai ter serviço de quarto, a comida chega no carrinho, né? Tecnologia, posso escolher o cardápio da minha alimentação, que são aquele plus do serviço de hotelaria que a gente busca na excelência da prestação do serviço operacional, mas não é isso que dita qual vai ser a experiência do meu paciente enquanto processo de cuidado, propriamente dito. O que também não é experiência do paciente? Festas e comemorações, né? Que também não é humanização, que muitas vezes a gente confunde. Então, a humanização também não é só festa e comemoração, e a experiência do paciente também não é só humanização, né? Então, a gente precisa também fazer festa, comemorar junto com o paciente, datas importantes, aniversários dentro do hospital, datas que precisam ser comemoradas. Eu estou dentro de um hospital pediátrico. Então, a comemoração, ela faz parte do nosso dia a dia. A gente faz dia do cabelo maluco, dia de fantasiado, comemora mêsversário, que são datas importantes para essa família. Mas ele faz parte de um grande conjunto de coisas que eu posso proporcionar para o meu paciente na humanização do cuidado, dentro daquilo que faz sentido para aquele paciente e para aquela família, né? Dentro de um grande processo que vai ser o da experiência como um todo nesse contato com o usuário. O que também não é experiência do paciente? Pesquisa de satisfação. Pelo menos não a pesquisa só pela pesquisa, ou o NPS só pelo número. Então, eu preciso hoje me aprofundar muito mais do que só na satisfação, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de entender a diferença da satisfação com a experiência, e a partir desse entendimento desse processo, eu preciso aprofundar minha pesquisa um pouquinho mais para entender além da satisfação do meu usuário e também utilizar esses dados de forma a propor projetos de melhoria, e não só para eu estar levantando números de satisfação, né? Então, ele é muito mais do que a pesquisa de satisfação. Outro mito que a gente tem na experiência do paciente, né? Tudo envolvimento, né?
Ai, vamos mudar a ambiência, troca poltrona, traz ar-condicionado, frigobar no quarto, vamos mudar a recepção. Tudo isso envolve investimento em infraestrutura, né? Ou muitas vezes as próprias comemorações, tudo isso envolve custo. Mas a experiência propriamente dita vai muito mais da percepção que o usuário vai ter naquele contato com a equipe nos processos diários, né? E isso não custa dinheiro, né? Custa interesse, investimento em treinamento, acolhimento. Então, vale muito mais o que eu vou investir hoje no meu processo e no meu trato com a família, nesse acolhimento, do que eu oferecer uma mega estrutura extremamente cara ou fazer uma reforma, né, super tecnológica. Tudo isso contribui, claro, mas não é isso que vai fazer a principal diferença na hora que eu vou entender o que faz sentido para o meu paciente. E a gente está aqui hoje para poder escutar isso, né? Entender o que é para o paciente. Então, o que é, então, de experiência do paciente, né? Se nada do que eu falei até agora, falo da experiência do paciente, o que é a experiência do paciente, então? A experiência do paciente hoje é uma ferramenta estratégica, crucial para a gente trabalhar a melhoria da segurança e dos resultados clínicos, né? Experiência do paciente não é gentileza, não é o plus, é uma ferramenta de excelência clínica, de excelência de cuidado, de prestação de serviço, de utilização de dados em saúde. Então, hoje, ele é muito mais do que o a mais que eu faço para o meu paciente, né? Ele precisa estar intrínseco nos nossos processos de acolhimento e de prestação de cuidado. Tendo dito isso, então vamos falar um pouquinho sobre as definições que a gente tem hoje do que seria uma experiência. E aí eu vou começar pela diferença da satisfação e da experiência que eu tinha dito. Então, a satisfação, ela vai se referir à medida em que os produtos ou serviços fornecidos atendem a uma expectativa do cliente. Então, eu esperava receber um atendimento de um especialista e isso foi satisfeito à medida que eu fiz um atendimento ambulatorial, que às vezes eu esperei meses na fila e precisei de um especialista que eu não poderia pagar por ele e eu tive essa consulta. Então, é um paciente que sai satisfeito daquele atendimento. A experiência, ela vai englobar outros processos. Ela é a soma das interações moldadas pela cultura da organização que influenciam a percepção do paciente através da continuidade do cuidado. Então, a gente está falando do contato que esse paciente vai ter no momento que for agendada essa consulta, depois no momento que ele chegar para a consulta, como é que ele foi acolhido na recepção, como é que ele teve esse momento de espera, como é que ele foi orientado sobre como proceder, o tempo que ele teve de espera, a expectativa que ele tinha em relação a essa consulta, as orientações que ele teve nesse momento, se foram sanadas, se ele saiu dessa consulta sem dúvidas, sabendo quais os próximos passos, o que ele deveria fazer, e o pós-atendimento também, na realização de exames e no aguardo pelo retorno dessa consulta. Então, a gente está falando de uma continuidade de cuidado que vai da percepção do todo do processo. Então, às vezes eu tenho um paciente que ele vai sair satisfeito porque ele estava esperando uma especialidade muito difícil, médica, de conseguir, né, essa consulta, mas ele teve um longo tempo de espera para poder chegar nesse profissional, depois ele teve um contato difícil, ele saiu cheio de dúvidas do consultório e ele não consegue retorno no tempo hábil. Então, a gente está falando de toda uma interação do processo ao qual ele foi envolvido. É muito mais complexo. Na Agir, a gente tem uma política de gestão do cuidado que faz uma definição que eu adoro, que também envolve todo esse processo de forma mais complexa. Então, aqui a gente fala que a experiência acontece a partir da passagem do usuário e da família pelos múltiplos pontos de contato. Então, interações dos usuários com a equipe interdisciplinar de saúde, equipe de apoio psicológico, ambiente físico e virtual. Dessa forma, tão importante como monitorar a qualidade da assistência ofertada é mapear todos os pontos de contato com o qual o usuário interage, sendo eles prévios, durante e pós-atendimento, que é esse processo que eu falei, né? Desde o agendamento até o processo de consulta, ou eu vou passar por uma internação, eu vou passar pelo processo cirúrgico, né? Você vê que
a gente fala o tempo todo de pontos de contato. A gente está falando, além dos ambientes que essa pessoa vai estar, das pessoas que vão acolhê-la, dos contatos humanos que ela vai ter nesse processo, e como ela foi recebida, como ela foi orientada, de como ela foi acolhida em cada ponto que ela passou em todo esse processo. Então, o The Bear Institute, que é o que a gente tem hoje de mais atual e forte, falando sobre a experiência do paciente, ele traz toda essa a experiência, né, como um grande processo. Então, ele entende a estrutura da experiência de que forma? Essa é uma figura retirada do próprio site, com uma tradução livre. Então, pensando em que a gente vai pensar, então, não é só lá o paciente na hora da consulta, envolve todos os pontos de contato. Ou não é só ele lá no leito no momento da internação, né? Todos os pontos de contato, tudo que ele vivenciou, experienciou até chegar ali. Mas para ele chegar ali naquele momento, eu preciso de toda uma estrutura de institucional que vai me possibilitar que lá na ponta esse cuidado aconteça de forma a possibilitar uma experiência positiva. Então, a gente vai começar lá na cultura institucional e na liderança. Eu preciso ter uma liderança e uma cultura institucional que privilegie e dê devida importância para a experiência do cuidado. E aí a gente vai pensar na infraestrutura e nos processos de governança, né? Todo o aparato que a gente tem para oferecer e todos os nossos processos ali de apoio, envolvimento da equipe, do fornecedor, pensando nos nossos parceiros também, política de medição, então o que está acontecendo, eu tenho controle dos processos, dos tempos, de como está acontecendo, eu tenho controle de como é que está sendo essa experiência, eu estou medindo isso, estou acompanhando. Ambiente e hospitalidade, inovação e tecnologia, que está aqui para nos dar sempre esse apoio, envolvimento do paciente, da família e da comunidade. Então, preciso trazer esse paciente e essa família para eles serem envolvidos no processo, e aí eu vou combinar com tudo isso em uma qualidade e uma excelência clínica, que é o que a gente vem falando aqui, que está tudo interligado para a gente oferecer o melhor suporte possível dentro para o paciente, dentro de todo esse processo. Então, a experiência do paciente, ela vai falar de valor, ela espera que as famílias, os cuidadores, o paciente, ele defina aquilo que é importante para ele, dentro do cuidado prestado. Então, quando eu começo a pensar na experiência do paciente, eu preciso entender o que faz sentido para ele, o que agrega valor para ele, para a gente começar a focar os nossos esforços naquilo que importa para o paciente, e não só no que é problema para mim, né? Então, eu foco, às vezes, em melhorar um processo e diminuir um tempo, algum gargalo operacional que eu estou tendo, e aí eu faço o paciente dar uma volta a mais dentro do hospital por causa desse processo que eu mudei, que eu não lembrei de pensar no meu paciente, como é que ele vai experienciar a mudança desse processo. Então, a gente está falando de uma cultura, de uma mudança de pensamento, de toda vez que eu precisar fazer uma mudança, ou que eu olhar para o meu processo, eu também vou precisar lembrar no que faz sentido e no que é valor para o meu cliente final, que é o usuário e a sua família. E aí, o que isso tem a ver, então, com a segurança do paciente, né? Que é o que a gente vem falar. Eu venho falar aqui sobre as metas de segurança, né? Que vocês são muito mais craques do que eu aí para poder falar de qualidade assistencial e das metas de segurança. Então, quando eu penso nas metas internacionais de segurança, né? De identificação, comunicação, segurança medicamentosa, né? Segurança cirúrgica, higiene das mãos, prevenção de infecção e queda, todos esses processos envolvem uma questão crucial que é o envolvimento e a interação com o paciente e com a família. Então, no momento da identificação, eu preciso lembrar desse familiar, como é que vai ser esse momento, eu preciso envolver ele nesse cuidado, né? A comunicação em si, ela já fala mais diretamente, claramente, sobre as metas, dentro das metas de segurança, sobre a interação com o paciente e com a família, né? Ele é um paciente que se comunica, que tem segurança para dizer, para perguntar, né? Ele tem segurança, ele é empoderado o suficiente para poder falar sobre as dificuldades dele, sobre as dúvidas, né? Poder contribuir nesse processo, né? Como é que está sendo para ele? Então, em todo momento,
eu vou precisar pensar como é que a gente envolve a família nesse cuidado e como é para ele, às vezes, um processo que é tão claro, né, para nós, e como é que fica isso. Eu vou dar um exemplo da nossa vivência em hospital pediátrico, por exemplo, na primeira meta, que é identificação do paciente, a gente entende que isso já está internacionalmente reconhecido, totalmente integrado culturalmente pela equipe, que é uma coisa que precisa acontecer, e é claro que todo mundo que entrar no hospital vai precisar de uma pulseira de identificação. Aí chega na minha emergência um paciente autista de um grau elevado, com uma importante dificuldade relacionada ao toque e restrições sensoriais. E aí ele não me deixa botar a pulseira. Como é que eu vou fazer com esse paciente? Eu já comecei quebrando logo a primeira regra, né, da segurança do paciente. Então, se eu não tiver uma interação com essa família, se eu não entender como a gente pode fazer, se eu não ouvir essa mãe, dizer como que a gente pode fazer para a gente fazer a segurança do paciente sem eu precisar violar o meu paciente de forma a causar nele um desconforto tão grande que vai ser colocar essa pulseira, né? Então, todo esse processo precisa ser pensado em conjunto, né? Então, é claro que a gente precisa pôr pulseira, é claro que eu preciso evitar a queda, mas eu estou dizendo o porquê disso para o meu paciente, eu estou envolvendo ele no processo, ele está sendo um parceiro no cuidado, porque se você insistir em colocar, ali com muita dificuldade a mãe talvez aceite, mas na hora que a família virar as costas, ela corta a pulseira, que ela não vai deixar a criança dela vivendo aquele sofrimento relacionado à questão sensorial que ele tem. E aí eu estou achando que eu estou top 10 na identificação do meu usuário, e isso não está sendo bem aderido com a família, porque eu não me comuniquei, eu não integrei ele no processo, eu não expliquei a importância, eu não dei uma outra opção de como que a gente pode fazer, eu não envolvi a criança nesse processo para a gente entender como que a gente vai fazer essa identificação de forma segura, de uma forma que ele consiga lidar com isso. Então, em todos os processos, quando eu penso em segurança do paciente, eu preciso envolver a família no meu cuidado, senão eu vou ter uma ilusão de meta de segurança atingida, e, na verdade, lá na experiência do meu paciente, a realidade está sendo bem diferente. E aí, quando a gente pensa numa estrutura de qualidade assistencial, a gente também pensa em todo esse processo que precisa estar envolvido no paciente, na experiência dele, de como ele está lidando com esse processo. Então, quando a gente pensa numa estrutura organizacional, né? Eu preciso ter tecnologia, eu preciso ter pessoas bem treinadas, qualificadas, eu preciso ter uma infraestrutura de qualidade, tecnologia de ponta, eu preciso ter processos bem alinhados. Quando a gente fala em processo, a comunicação está intrinsecamente envolvida, tanto em protocolos seguros, fluxos bem desenhados e comunicação adequada, né? Aí envolve totalmente o meu paciente. E lá nos nossos resultados, a gente também vai ter como resultado a nossa excelência clínica, né? Alta qualificada, satisfação do meu usuário na saída e atingir as minhas metas, que a gente também precisa estar atento, né? Essa alta, ela foi qualificada, o meu paciente está satisfeito, num tempo adequado, num custo que a gente pode sustentar, de uma forma que foi correta, com baixo nível de intercorrências, né? Como é que foi essa trajetória quando eu levanto esses resultados? Então, a gente vai percebendo, à medida que a gente entra na teoria e nos processos voltados para a qualidade assistencial e excelência clínica, o quanto o processo da experiência do paciente, o quanto a forma como ele vive e lida com aquilo está intrinsecamente ligado à experiência do paciente, à excelência clínica, à qualidade do cuidado e à sua própria segurança em todo esse processo. Então, eu pedi aqui para nosso amigo inteligência artificial me dar uma ajuda nesse resumo, né? Para a gente tentar entender como é que a gente vai fazer de uma forma geral esse entendimento dessa visão integrada, né? Então, a gente tem o modelo Dona Bedian, que vai falar sobre a qualidade assistencial, estruturas, processos, resultados. A qualidade acontece enquanto estrutura, né? Resultados alinhados. Metas internacionais de segurança atuam no processo, como isso vai acontecer. E a experiência do paciente acontece exatamente
durante esse processo, com a comunicação clara, orientação adequada e engajamento do meu paciente, né? Informado, ouvido, respeitado, ele é parceiro nesse processo de segurança, né? Quando falha a comunicação, baixa adesão ao tratamento, mais eventos adversos. Então, quando eu falei da pulseira, né? Eu tenho uma falha da comunicação, essa mãe não vai deixar essa criança ficar com a pulseira, eu tenho uma chance de maior eventos adversos e a equipe está totalmente clara sobre aquilo que ela fez, que foi colocar a pulseira, que é a primeira meta, né, da segurança do paciente. Então, a gente precisa trazer essa família para perto enquanto parceiro do cuidado. Quando eu estou falando de crianças, que é o meu caso, especialmente, né, a família vai ser o nosso grande parceiro em oferecer um cuidado assistencial de qualidade para a gente conseguir finalizar esse processo com excelência e ter uma alta segura. E aí a gente tem menos eventos, melhor adesão terapêutica, menor taxa de reinternação, melhor desfecho clínico e maior satisfação do usuário e confiança na instituição, né? Experiência positiva gera melhores resultados clínicos e organizacionais. Então, o paciente no centro do cuidado. Diante disso, a gente tem hoje diversas instituições certificadoras que estão avaliando a qualidade dos nossos processos, e isso já ficou muito claro, a gente já entendeu essa intersecção, né? Então, é claro que nos momentos de avaliação e de auditoria, esses processos, eles vão ser identificados. Então, a gente tem cada vez mais os nossos processos certificadores o entendimento de que a experiência do paciente é um dado que precisa ser visto e precisa ser trabalhado, e como é que ele está sendo observado na prestação desse cuidado assistencial, né? ONA, JCI, Quimentum, a própria RIMS, com a digitalização desse processo, né? Então, a gente tem também um breve resumo pensando em que cada certificação avalia e promove a experiência do paciente dentro do seu nicho, né? Então, a gente avalia dentro da ONA direitos do paciente, comunicação efetiva, segurança e continuidade do cuidado, avaliação com gestão dessas queixas, né? Que foi o que eu falei no início, não é só a qualidade, a pesquisa pela pesquisa, né? Eu estou fazendo uma gestão dessas queixas e eu estou criando processos de melhoria contínua a partir da visão do meu usuário, promovendo excelência clínica a partir da participação do paciente, né? Então, com foco em resultado de qualidade nos processos, né? E padrões internacionais. Na JCI, a gente vai falar sobre respeito às preferências e valores, comunicação e informação clara, participação do paciente na tomada de decisão, né? Então, a experiência do paciente vem como um dos pilares do modelo assistencial, ligada à segurança e à efetividade do cuidado. Ela é uma parte central do cuidado. Pensando em Quimentum, a gente vai falar muito mais sobre engajamento do paciente, cultura de segurança, governança clínica, equidade, diversidade e inclusão e cooperação com pacientes e famílias. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente ainda tem para poder desenvolver nesse pensamento, né? Então, a experiência do paciente, ela é um indicador de maturidade institucional a partir do momento que o meu paciente, ele não só mais registra a sua queixa, ele auxilia de forma ativa na criação e no desenvolvimento de processos que vão melhorar essa qualidade assistencial. E a RIMS, que vem como uma certificação digital, vem para digitalizar e potencializar essa experiência que já existe. Então, ela é empoderada a partir de uma jornada digital. Então, tudo aquilo que já acontece no dia a dia, ele ganha uma potência com a digitalização e a integração desse paciente, podendo contribuir ainda mais e ser envolvido de uma forma muito mais efetiva e digital. E aí eu gostaria de dar uma ênfase especialmente ao nosso manual da ONA, na sua versão de 2026, que traz alguns requisitos muito importantes na sua revisão agora, né? Versão 2026 a 2029, se eu não me engano, com os requisitos relacionados ao relacionamento com paciente e cliente. Então, dentro desse grupo de requisitos, eu vou ter requisito de nível 1, estabelecer, implementar e manter a sistemática estruturada com recebimento, classificação, análise e acompanhamento da satisfação das manifestações, clientes e acompanhantes.
promover uma escutativa humanizada nas interações com nossos pacientes. Então, aqui eu estou falando basicamente de ouvidoria, escuta ativa dos meus usuários, pesquisa de satisfação dos usuários, eu preciso abrir o canal de comunicação e permitir que eles me falem e ter uma sistemática estruturada para a gente fazer essa escuta, possibilitar essa manifestação e fazer o acompanhamento dessa manifestação e dessa satisfação. Quando eu subo para o nível 2, a gente já fala em analisar criticamente essas manifestações dos pacientes, por meio da identificação de causa, implementação de planos de ação. Então, eu não estou só mais ouvindo, eu estou analisando criticamente, eu estou entendendo qual causa raiz, eu estou fazendo plano de ação de melhoria baseado naquilo que eu estou ouvindo através lá dos meus canais. E aí, pensando em nível 3 de integração de processo, eu preciso aprimorar a experiência do paciente com base na perspectiva dele, promovendo ciclos de melhoria. Então, cada vez mais eu vou avançando no nível de maturidade, de entendimento e desenvolvimento de ações baseadas na experiência do paciente, que eu vou abrir canais para poder ouvir isso de forma positiva. Além dos requisitos que a gente tem de cuidado centrado no paciente, eu também quis deixar um destaque, que são todos os processos que vão envolver e trazer esse paciente como centro do cuidado. Bom, tudo isso na teoria é maravilhoso, mas e na prática, como é que funciona? Como é que a gente faz isso acontecer no nosso dia da unidade hospitalar? Então, quando a gente pensa em experiência do paciente, na Agir, a gente tem uma sistematização de como é que isso vai acontecer. Então, eu vou fazer um acompanhamento dessa satisfação, planejar e monitorar ações de melhoria a partir disso, trabalhar com a humanização do cuidado, abrir canais para comunicação e escuta desse usuário, trabalhar com treinamentos com a equipe, conscientização e mapeamento dessa jornada, identificar o que é valor para esse paciente. Então, a gente vai usar de diversos instrumentos que a gente tem. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que não são os únicos, né? A gente tem uma infinidade de ferramentas de qualidade que podem nos auxiliar nesse processo de diagnóstico e de entendimento, mas eu acredito que mapeamento de fluxo de valor é uma ferramenta muito válida, onde a gente vai entender de fato o que é valor para aquele paciente. Então, nesse processo da entrada, não, eu quero entender como é que é a qualidade do paciente que chega para consulta. Eu quero entender como é que é a jornada, o que esse paciente passa até chegar na porta do centro cirúrgico. Então, eu vou fazer mapeamento de fluxo de valor, daquilo que faz sentido, coisas que são importantes para mim, mas aquilo que traz de fato valor para o meu usuário. Então, são processos que eu estou dando voz para o meu paciente. Quando a ferramenta QFD também, excelente para a gente entender, porque a gente faz um plano de cuidado com as fases que se iniciam lá com a VOC. Então, o primeiro passo é ouvir o paciente, entender o meu cliente, quais as expectativas dele, para depois eu fazer o desenho do cuidado e do processo a partir disso. São ferramentas que eu trouxe. HCAPS, que é uma ferramenta muito importante para a gente ter esse entendimento mais aprofundado sobre o que é de fato experiência e não só satisfação do usuário. Conselhos consultivos de pacientes e familiares são momentos extremamente ricos que a gente tem para poder ouvir, né? Que é criar esses canais de escuta, né? Estar lá, o que está acontecendo? Como é que é para você? Isso feito de forma de grupo, em grupos focais, em momentos onde eles vão também compartilhar, ver o que os seus pares estão passando, torna ainda mais rico do que a pesquisa de satisfação ou HCAPS que é feito ali 1 a 1. Na verdade, ali na experiência grupal, às vezes eu vou ter insights, eu vou ter levantamento de questões e reflexões muito mais importantes e interessantes. Então, o conselho consultivo, ele é uma ferramenta riquíssima para a gente ouvir como é que está a satisfação do meu usuário, como é que está a experiência dele, de fato, no que ele está vivendo. Hoje, na nossa realidade da instituição do ECAD, é uma unidade pediátrica, e quando a gente começou a pensar em conselho consultivo, a gente começou pela perspectiva de que o usuário precisava ser ouvido. A partir disso, quando eu penso o usuário, essa mãe é ela quem responde a pesquisa de satisfação, é ela quem é ouvida pela ouvidoria, é ela quem está em contato com a equipe, então a família estava sendo muito ouvida, mas o meu paciente em si, que é a criança, ela ainda não estava sendo ouvida e não tinha sua fala validada. Então, quando a gente foi pensar no conselho consultivo,
de pacientes no ECAD, a gente pensou em aproveitar esse momento para envolver a nossa criança e adolescente na discussão. Então, hoje a gente tem o nosso projeto que é o Pode Falar, que é o nosso conselho consultivo de pacientes pediátricos. Então, a gente reúne de forma mensal pacientes com pelo menos 7 anos de idade, pensando aí numa possibilidade mesmo desse paciente já ter uma condição cognitiva de senso crítico e de observar aquilo que ele experienciou, com pelo menos 3 dias de internação, e há mais de um ano funcionando com a presença sempre firme da nossa diretoria geral e diretoria técnica. Então, esses pacientes são colocados num lugar de destaque, a gente traz eles para uma reunião na sala de reuniões administrativas, onde são tomadas as decisões mais importantes, e eles foram chamados para contar da experiência deles, para a gente usar isso na nossa tomada de decisão. Então, a gente dá uma importância para essa escuta e para essa fala. E aí, a criança, a gente já sabe, né? Muito pouco filtro, né? E muita criatividade. Então, tem sido reuniões riquíssimas e que a gente consegue ouvir de fato como é que está sendo a experiência lá para o meu paciente da ponta, que é a criança no cuidado. Tem sido muito importante para a gente pensar em projetos de melhoria e ações que vêm muito da percepção deles também. E eles são muito parceiros do nosso processo. Então, a gente aproveita, a gente está com esse momento, a gente não pode deixar de aproveitar para fazer uma educação em qualidade e segurança, né? Então, a gente sempre aproveita para falar sobre a pulseira de identificação, se eles sabem para que serve, se está todo mundo de pulseira, o que eles estão achando, né? Se eles sabem, né? Por que as pessoas perguntam o seu nome toda vez que vai aplicar uma medicação, né? E aí, a gente aproveita esse momento que a gente está com eles também para a gente poder fazer educação em saúde. E a gente tem escutado algumas coisas muito interessantes. Sobre a pulseira de identificação, quero deixar um relato para vocês. Uma vez a criança disse, eu disse, você sabe por que vocês estão com essa pulseira? E aí uma paciente disse, é porque quem está usando a pulseira não vai sair nunca mais daqui. Então, você está achando que você está colocando inocentemente uma pulseira branca e aquela criança está associando aquilo a uma algema que vai prender ela para o resto da vida no leito hospitalar. E você está esquecendo de comunicar. Porque você sabe para que serve a pulseira, você sabe que claramente ela está ali para identificar o paciente. Mas dentro do universo infantil, ele está achando que aquilo é uma algema com identificação e tudo do nome dele, de quem ele é, para que ele nunca mais saia dessa internação. E a gente tem as crianças como parceiros do cuidado também, enquanto segurança e segurança medicamentosa, assim. Então, as crianças falam sobre isso. Eu tinha um colega de quarto que tinha o mesmo nome que eu, e aí o pessoal trocou ele de quarto, deixou a gente em quartos separados, porque falaram que é para não confundir, para não gerar essa questão dos nomes parecidos. A gente confere quando a gente está com a medicação. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de contar sobre ele, quem já me viu falando sobre o Pode Falar já escutou sobre ele, que é uma paciente que falou que a mãe estava dormindo na hora que foi fazer a administração da medicação, e ela falou, uma paciente por volta de 11 anos de idade, a minha medicação que eu tomo todos os dias, ela é um líquido amarelo grandão e um líquido rosa pouquinho. E aí, na hora que foi administrado, foi feito um líquido rosa grandão e amarelo pouquinho. E eu falei, não é assim que eu tomo, é o contrário. E aí, a técnica parou, deu uma respirada, acordou a mãe, fomos conferir prescrição e, de fato, a gente estava trocando as dosagens na hora de fazer a aplicação. Então, eu estou falando de crianças de 11 anos de idade, de 8 anos de idade, que podem ser parceiras da equipe nesse momento da prestação de um cuidado de segurança. Então, às vezes, eu estou pensando aí que nem os adultos vão entender direito para poder fazer parte ativa desse processo, e as nossas crianças estão arrasando aí na participação ativa a partir do momento que elas são envolvidas nisso, né? Então, a gente tem que ouvi-las. E ouvir o que importa para o paciente. Então, pergunte o que importa, né? Ouça o que importa e faça o que importa. O que importa para o meu paciente, o que faz sentido para ele, né? A gente volta lá no mapeamento de valor, daquilo que é valor para o usuário, né? A gente tem as campanhas do que importa para você, que são campanhas que acontecem uma vez ao ano, mas que não dá para deixar a gente ouvir o paciente
lá no momento do dia da campanha do que importa para você. Essa precisa ser uma construção diária no entendimento da gente estar sempre voltado para poder pensar o que importa para o meu paciente. E a partir daí, planejar e monitorar em parceria com a equipe a intervenção nos serviços. Então, a gente passa pelo processo de diagnóstico, entendimento dessa experiência, planos de ação e monitoramento. Então, pensando nessa fase diagnóstica, a gente vai ouvir os usuários, o que importa para eles, os colaboradores, como é que está sendo essa experiência, como é que é para você, é tranquilo, é fácil, esse processo de segurança, ele é tranquilo para você fazer, ou você está pulando essa etapa de segurança porque ela te causa muito tempo. Ou é um processo que está difícil e complexo. Não, eu trouxe essa tecnologia para poder me ajudar, mas ela está piorando, né, e deixando o meu processo mais difícil. Então, como é que está lá no processo, né? Mapeamento de fluxo, entender valor. Então, é a parte que eu vou juntar tudo isso para a gente poder fazer esse diagnóstico. Depois a gente vai para ação, ciclo de melhoria, juntar os gestores, né? Então, quando a gente trabalha acolhimento, nós não estamos falando só da recepção, né? Ali é a recepção, por exemplo, do ambulatório, então eu preciso envolver equipe de enfermagem, equipe de vigilância, equipe médica, tá todo mundo trabalhando junto e precisa construir em conjunto. E estabelecer prazo. Então, vamos mudar isso daqui para quando? Como, né? Pensando em nossos ciclos de PDSA. Deixa eu colocar aqui minha tomada. E depois eu vou fazer monitoramento e acompanhamento contínuo. Não adianta a gente propor uma melhoria e abandonar aquela melhoria, achar porque a gente fez uma proposta, ela já foi implementada e está intrínseca no processo, né? A gente vai sempre acompanhar e monitorar esse processo. E os desafios? Tem muitos desafios por aí, né? Só pelo que eu falei, a gente já vai pensando. Então, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem é trazer essa intersecção do que importa para o paciente, com o que importa para a equipe assistencial, com o que importa para a gestão. Então, falta a gente aproximar essas ideias, conseguir trabalhar juntos, para a gente ter todo mundo o mesmo objetivo, daquilo que é importante e é valor para cada uma dessas etapas desse conjunto, né? E aí a gente vai trabalhar todo mundo junto nessa grande engrenagem do cuidado, que vai pensar numa satisfação positiva, com o paciente no centro do cuidado, com uma excelência clínica, com sustentabilidade, atingindo as metas de forma segura. Então, tudo isso precisa estar trabalhando em conjunto, numa harmonia, para que a gente tenha efetivamente, consiga todos esses resultados no processo final do cuidado. E o cuidado centrado no paciente precisa ser cultural, então ele tem que estar intrínseco, né? Eu preciso estar pensando, é seguro, mas o paciente está sendo importante para ele e está sendo valor para ele, eu não vou parar em cada etapa, principalmente lá na ponta, para eu poder pensar cada aspecto desse. Isso vai se tornando de uma forma cultural, então, intrinsecamente, eu já escuto e tenho um ouvido aguçado para entender o que faz sentido para aquele paciente, enquanto eu oferto um cuidado na melhor qualidade possível, dentro do que a gente tem de mais excelente em processos clínicos. Então, para a gente conseguir coordenar isso de forma organizada e efetiva, isso precisa ser cultural. Eu não preciso ter que parar para poder pensar o que importa para o meu paciente. Eu preciso agir de forma como o meu processo valorize essa experiência do cuidado e a segurança do cuidado. Bom, pensando então tudo isso, para finalizar, uma frase que já é clichê, mas eu acho que em tempos de tecnologia e avanço cultural, cada vez mais a gente precisa ser humanos no contato com os outros humanos, isso cada vez mais tem se fortalecido. Então, o que eu desejo a todos é que, diante de todos esses desafios que a gente tem, a gente consiga ser almas humanas, tocando as almas humanas que passam por nós e que nós sejamos pontos de contato de experiência positiva e gratificante para todas as pessoas que passarem por nós nesse caminho. Com isso, eu encerro a minha fala. Muito obrigada por estarem aqui, por disponibilizar esse tempo e abrir
esse momento para uma fala e uma discussão tão importante. Ah, nós que agradecemos, Camila. Com certeza todos nós aprendemos muito. Gratidão por ter compartilhado conhecimentos tão importantes para a gente poder entender a conexão da experiência do paciente, como isso se desdobra, reverbera para a obtenção da qualidade, para a segurança do paciente e para a consequente aí, conquista de uma acreditação. E eu queria saber de você, ouvir um pouquinho na sua visão, né? Eu sei que nós já passamos por várias etapas da implantação da experiência do paciente, até do entendimento do que seria de fato a experiência do paciente, os aspectos de humanização, mas dentro da sua experiência, o que você tem vivenciado, o que você tem visto aí nos congressos, nas atividades que você tem trilhado, o que que seria o ponto de maior desafio hoje que as organizações de saúde, sejam públicas ou privadas, enfrentam em algum momento? Para implantar a experiência do paciente e para ter uma padronização, um protocolo de fato de humanização, ver a política de humanização sendo realmente estruturada e efetivada no dia a dia. Qual para você seria assim o maior desafio e como você já viu isso sendo contornado no dia a dia? Eu acho que é essencial que a gente tenha uma cultura que valorize a experiência do paciente enquanto valor institucional. E aí, de cima para baixo, a gente vai ter essa cadeia que acontece na valorização da experiência do usuário lá na ponta. Não adianta o usuário se matar, o colaborador lá da ponta se matar para oferecer uma melhor experiência para o meu paciente, se em todos esses processos não acontece de forma valorizada, se quando eu penso no processo do usuário, nas cadeias, de como a gente vai construir esse cuidado, essa experiência não é pensada e valorizada. Então, a gente precisa começar lá na alta gestão, né? No momento que a gente faz planejamento estratégico, valores institucionais, eu preciso ter centrado o cuidado centrado no paciente, a experiência do paciente como valores institucionais declarados e difundidos. A partir daí, é só uma cadeia de como isso vai chegar lá na ponta, né? Mas ele precisa ser institucionalmente valorizado e reconhecido. E você trouxe aí um exemplo importante de atividade realizada na unidade que você atua, que é o Pode Falar. É muito bacana essa experiência. Acredito que vários dos que estão nos acompanhando aqui vão também replicar essa boa prática nas suas unidades. E eu queria entender um pouquinho das diferentes formas de ouvir o paciente que a gente tem, seja por meio de ouvidoria, de formulários, de expressões em redes sociais, em avaliações de Google e vários outros assim. Como que você visualiza hoje a conexão, desse feedback, dessa percepção do paciente com a melhoria de um processo? Como que isso tem acontecido? Como que isso funciona na prática, nesse olhar de uma experiência do paciente mais atual, mais estruturada que a gente tem hoje? Hoje eu acredito que o principal ganho de um serviço de experiência do paciente estruturada é a gente conseguir estruturar essas respostas que chegam, a fala do usuário, transformar isso em dado para o gestor poder trabalhar. Eu acho que é exatamente aí que a gente atua, né? Nessa mediação. Então, eu vou transformar aquela manifestação e aquela queixa em indicador de manifestação em dado factível para que o meu gestor possa utilizar daquilo para fazer mudanças efetivas, que vão de fato auxiliar no meu processo. Então, cada vez mais a gente tem aprofundado e entender melhor essa experiência. Então, eu não vou perguntar só de 0 a 10 o que você acha. Ah, eu acho sim. Por quê? O que aconteceu? Como é que a gente pode ajudar? Mas aqui é assim no PS, mas lá no ambulatório é de outro jeito, lá na internação de outra forma. Então, eu preciso dar um nome, um endereço, assim, praticamente para minha queixa, porque ele precisa chegar mastigado e com dados que sejam passíveis de intervenção. Então, a gente vai traduzir essa fala do usuário em dados que possam ser usados pela minha gestão para a gente planejar e desenvolver projetos de melhoria. Isso é tão bacana porque conecta também com o passo que você trouxe de ter uma visão mais estratégica dessa experiência do paciente, ter uma visão mais estratégica, de tudo isso que nós estamos, efetivando e estruturando no dia a dia.
E aí, para a gente fechar esse nosso bloco, para a gente partir para as considerações, eu queria, se tiver alguém, alguma unidade, algum profissional que ainda não iniciou esse processo, que ainda não tem uma caminhada aí de experiência do paciente, humanização, quais seriam as suas principais recomendações para iniciar essa atividade? Eu acho que em lugares onde a gente já tem o serviço de experiência do paciente, eu acho que é tentar entender como a sua instituição se preocupa com isso, quais os resultados que são gerados a partir disso e como eu posso contribuir nesse processo de melhoria. Onde eu não tenho esse serviço de experiência do paciente, eu vou começar ouvindo lá. Igual lá na VOC, né? Primeiro passo, vamos fazer uma VOC. O que esse paciente espera de mim? Então, às vezes, eu nem tenho um serviço estruturado, mas se eu abrir esse canal de escuta com real interesse, de entender o que está acontecendo lá, eu já vou conseguir abrir espaço para fazer diversas melhorias que não vão depender de um serviço estruturado, né? Só pelo o desejo de realmente fazer acontecer uma experiência melhor para o meu usuário lá na ponta. Perfeito. Então, ouvir seria aí o primeiro passo, né? Ter essa conexão com diferentes partes interessadas que a gente tem na organização, com certeza é um ponto de partida muito importante. Obrigado, Camila. Queria pedir para você trazer suas considerações finais da nossa discussão de hoje. Eu que agradeço esse espaço, estou muito feliz e honrada, repito, de estar aqui representando essas pessoas que estão preocupadas com a experiência do cuidado. Eu quero agradecer a minha instituição, então, enquanto Agir e enquanto ECAD, né, de toda uma gestão que valoriza e que possibilita que a gente esteja nesse lugar de fala e de importância, que realmente valoriza esses processos. E estou à disposição também, caso alguém tenha interesse de entender um pouco mais sobre o processo, como a gente faz, como acontece lá na ponta, eu estou totalmente à disposição para entrar em contato, para poder auxiliar e mostrar como é que a gente faz e poder contribuir também com todo esse processo. Só o paciente é que ganha quando a gente une forças de uma forma geral, né? Muito obrigada a todo mundo. Maravilha. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Então, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Fórum IBROS, ONA e IES. Agradecemos novamente a nossa palestrante, Camila, pela contribuição tão relevante e a todos vocês pela participação ativa, pelo interesse no tema. Em breve a gente tem novos encontros, então fiquem atentos às nossas divulgações para continuar apoiando e participando nesse processo contínuo de melhoria, de desenvolvimento das organizações de saúde no país. Muito obrigado e até o próximo fórum. Obrigado por participar do Fórum de Discussão sobre Qualidade, Segurança e Acreditação. O IBROS, a ONA e o Instituto Ética Saúde, com o apoio do Ensino Agir, seguem comprometidos com a qualidade, a segurança do paciente e o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Seguimos juntos na construção de práticas mais seguras, eficientes e responsáveis para o sistema de saúde. Para assistir às edições anteriores desse encontro, acesse ensinoagir.org.br/fórum. Nos vemos na próxima edição.